Bom dia, bom dia, bom dia! Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha se eu gostei, tá bom assim? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e por favor compartilhe o nosso canal. A gente tem ministrações também no Instagram. No Instagram é o Clovis Apolo Oficial e aqui no YouTube Clovisman. Instagram Clovis Apolo Oficial e aqui no YouTube Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Já deixou graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim, graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso. Vamos à palavra do Senhor agora. Estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 9. Paulo está falando sobre ser livre e ser servo. Nós estamos conversando e falar, sou livre de todos e servo de todos. Eu me torno escravo dos judeus para ganhar judeus. Eu me torno servidor dos sem lei para ganhar os sem lei. Eu me torno um servidor dos fracos para ganhar os fracos. Eu me torno servo de todos para ganhar o máximo de pessoas que eu puder ganhar. Ele vem falando sobre isso e agora nós estamos no versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, os que fiz, os, o, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Disciplina espiritual. Disciplina espiritual para um propósito eterno, né? Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Os que correm numa competição, apenas um ganha o prêmio. Agora ele fala assim, ó, corra de tal modo que alcancem o prêmio. Perceba que não tem um prêmio só, para um prêmio só que só um vai ganhar. Porque na competição não é assim, na competição não é assim. Todos os que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio, não é isso? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corra com a intenção, com o objetivo. Corra. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então, assim, se disciplinem. Corra com a intenção e faça tudo o que essa intenção exige. Corra com a intenção do prêmio. Corra com a intenção do prêmio. Que tudo em você leve você a essa direção do prêmio. Paulo termina então com essa metáfora esportiva. Na corrida, todos correm, mas um só recebe prêmio. Ele corre com propósito, ele luta com disciplina. Ele domina o corpo para não ser reprovado, depois de ter pregado aos outros. É esse o resumo disso daqui. É esse o resumo disso daqui. Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Tá bom? Essa é a metáfora. De todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o preço. Essa é a metáfora. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E como é que se faz isso? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Então veja,
estes seres humanos que vão para a competição, um só vai levar o prêmio, sim ou não? Desses esportistas que vão para a competição, um só. Agora, todos têm uma disciplina rigorosa. E é uma disciplina em relação ao corpo, sim ou não? Tem que ser. Nas questões esportivas, o corpo é tudo. Nas questões esportivas, o corpo é tudo. Agora veja, mesmo eles se preparando para a competição, um só. Paulo está falando assim, olha só. Do mesmo jeito que aquelas pessoas se esforçam no corpo, tem uma disciplina para o corpo, um ritual para o corpo, um modo de ver para o corpo, e um só vai, ele sabe, tem lá 100 pessoas treinando rigorosamente, mas ele dos 100 sabe que um só. Paulo está falando assim, fala o seguinte, no reino de Deus tem uma pequena mudança, corram de tal modo que alcancem o prêmio, corra com a intenção do prêmio. E a intenção do prêmio aqui, meu irmão, nem é o ser salvo, porque o ser salvo é Deus que deu para você. Agora, viva essa salvação. Viva essa salvação, desde que nada atrapalhe essa salvação. Essa intimidade, esse relacionamento com Deus, esse anunciar o Evangelho. Olha que coisa tremenda. Num campeonato, numa competição, um só leva o prêmio. Todos se disciplinam, todos têm uma disciplina, todos têm, rigorosa. Olha o que Paulo fala aqui, olha só, aqui no versículo, todos que competem nos jogos, versículo 25, se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. O nosso prêmio é incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, existe uma forma de viver o Evangelho, queridos irmãos. Existe um modo de viver o Evangelho. Todos nós, não é um só, nessa grande competição aqui, não é um só que leva o prêmio. Nas competições humanas, um só leva o prêmio. Todo mundo pratica disciplina, todo mundo esmurra o corpo, todo mundo tem uma disciplina rigorosa, todo mundo tem uma disciplina rigorosa para um só levar o prêmio. No reino de Deus, Paulo fala assim, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo, ou seja, correr a corrida do Evangelho, caminhar na caminhada do Evangelho. O que se exige desse homem que caminha o Evangelho? Que esmurre o corpo, sim, o nosso corpo pode trazer problema. No nosso caso, a nossa alma pode trazer problema, sim, a nossa alma, a nossa mente, nossa consciência, nosso saber, nosso entender, nosso sentir pode atrapalhar a gente. Então, se numa competição normal, natural, as pessoas têm uma disciplina firme, uma disciplina brava, para ganhar o prêmio e um só vai ganhar. E eles se esforçam, eles se disciplinam, eles são rigorosos para ganhar um prêmio só. O segundo não ganha prêmio, o primeiro ganha. Hoje em dia, na modernidade, inventou o primeiro, o segundo e o terceiro, mas não passa disso. Paulo fala, conosco, faça o seguinte, conosco, tenhamos a mentalidade de que exige uma forma de viver, existe um modo de viver. Existe uma questão corpórea também, existe uma questão psicológica também. Todo mundo sabe que nas competições o psicológico impera muitas vezes. Tudo bem, primeiramente o físico impera se não estiver preparado. O cara que vai para um jogo com a perna machucada, essa pessoa produz menos, então o corpo é muito importante, mas já está provado que a questão mental é muito mais importante. E já aconteceu no nosso mundo de gente ganhar competições só por causa de uma postura mental. Todo mundo viu lá que a pessoa
o grupo tinha menos competências, tinha menos habilidade e ganhou, porque o que ele tinha era uma mentalidade. Então veja, existe uma disciplina para o corpo e existe uma disciplina para a alma, para a mente, para os pensamentos, para os sentimentos. Existe uma disciplina para cada área. Então Paulo fala assim, corra de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, se um competidor, se um esportista é rigoroso com o corpo e é rigoroso com a mente, nós também deveríamos ser rigorosos com a mente e com o corpo. Mas muitas vezes, em nome de uma pseudo-liberdade, né? Não é isso? Em nome de uma tal liberdade, a gente acha que pode fazer. Não liga para o nosso corpo, não ligamos para a nossa alma, não ligamos para nada, porque somos livres, não é o que Paulo está falando. Aqui é a caminhada da salvação, gente. É a caminhada na salvação, não é o ser salvo. Aqui não é o ser salvo, já fomos salvos, Cristo já fez o que tinha que ser feito, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, o sacrifício foi feito, já me foi dado já a salvação, agora eu vou caminhar como alguém salvo. Paulo disse no versículo ontem para nós, servo de todos, livre de todos, e eu escolhi ser servo de todos. Para ganhar judeu, me faço de judeu, para ganhar o fraco, me falo como fraco, eu sirvo os judeus, eu sirvo os fracos, eu sirvo os sem lei, para ganhar os sem lei, para ganhar os fracos, para ganhar os judeus. Então veja, eu sou salvo, agora eu vou caminhar como alguém que tem uma nova mentalidade. Aí Paulo usa a metáfora, ele usa a metáfora esportiva. Só que na metáfora esportiva é muito fraco. A metáfora esportiva, um só ganha o prêmio. Agora, todos têm disciplina. Todos têm disciplina. Você é disciplinado? Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ser disciplinado. Hoje em dia, veja bem, a religião, o que ela tem de bom é a disciplina. O que a religião tem de bom é a disciplina da religião, é tudo organizadinho. Algumas pessoas, às vezes, usam disso de forma equivocada, mas a religião, se bem entendida, ela é saudável, porque a religião nada mais do que uma disciplina para a gente. Algumas pessoas falam assim, eu não sou religioso. Quando elas falam eu não sou religioso, elas estão pensando em alguma coisa muito particular. Não sou religioso, tipo assim, não frequento os cultos no mesmo dia. Devia ser religioso nesse sentido. Eu não oro todas as vezes que eu vou para as refeições, pois nessa casa devia ser. As pessoas, às vezes, elas não são religiosas no que deveria ser e são religiosas no que não deveria ser. Elas são religiosas no que não deveria ser religioso. Entendeu? Elas são religiosas. Por exemplo, alguém pode ser religioso com relação ao machismo, alguém pode ser religioso com relação ao tradicionalismo, alguém pode ser religioso com relação ao ser homem nesse mundo, e não é religioso com relação à frequência no culto, não é religioso com relação às demandas da carne, não é religioso com relação ao fruto do espírito, não é religioso com relação às coisas saudáveis. Não é religioso, é religioso com relação às coisas filosóficas, é religioso com relação às coisas que lhes interessam, mas não é religioso com relação às coisas que convêm. Um esportista é um tipo de religiosidade, o esportismo é um tipo de religiosidade. Ele é rigoroso com o corpo, é rigoroso com a alimentação, é rigoroso com o descanso, é rigoroso com essas coisas. Um esportivo, só que nos esportes, a metáfora que o Paulo usa, um só ganha o prêmio. Com relação ao reino de Deus, Paulo fala assim, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Por que nós cristãos não? Porque nós, os cristãos, não fazemos o mesmo. Somos rigorosos com coisas que nos convêm, mas não somos rigorosos com aquilo que convém. Por exemplo, servir a todos, até o irmão que a gente não gosta. Porque servir a pessoa que a gente gosta, gente, pelo amor de Deus, servir quem a gente gosta é fácil. Quero ver a gente servir, então livre de todos e escolhi servir a todos. Mas eu vou ser o bobo? Eu vou ser o bobo. É isso que o Paulo quer dizer, eu vou ser o escravo, vou ser o bobo.
Então nós somos religiosos naquilo que nos convém e não somos religiosos com aquilo que é certo. Por exemplo, a Bíblia tem a definição de religião. A religião boa, a religião do alto, tá lá em Tiago, tá lá no em Tiago, tá lá, vamos lá meditar, irmãos. A religião do alto, visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, a religião visitar, socorrer, ajudar, estender as mãos, e é nas suas necessidades, não é do jeito que eu quero, ou no jeito que a pessoa quer, mas naquilo que é necessário fazer. Então, corram de tal modo, vivam de tal modo, ou seja, se disciplinem, sejam rigorosos com vocês mesmos, sejam firmes com vocês mesmos. Porque nós estamos numa corrida diferente, nós estamos na corrida do Evangelho, nós estamos na caminhada do reino de Deus, nós estamos no mover do reino de Deus. Então corram de tal forma que alcancem o prêmio. Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem lá no mundo esportivo não têm um tratamento rigoroso, não têm uma disciplina rigorosa, não têm uma vida rigorosa? Tem. Nós também. Então, disciplina espiritual para uma caminhada cristã. Uma disciplina espiritual para essa caminhada do reino de Deus. Livre de todos, servo de todos, servindo a todos o tempo todo. Livre de todos, servindo a todos o tempo todo. Livre de todos, servindo a todos o tempo todo. Amém? Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente. Vamos orar agora e encerrar? Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, da pessoa sanguinária. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.